de abertura e passasse em seguida a palavra para a Mônica Ribeiro. Alberti, sumiu. Não, estou aqui, estou aqui. Ah, ok. Bom, olha, casa cheia, viu? Que alegria de ver tanta gente. Maravilha, pessoal, bem. Só um minuto. Alberti é professor do Inatel, especialista em inteligência artificial, internet das coisas, 5G e outras coisas. Tecnologia em geral. Tecnologia. O Alberti é o nosso idealizador. Aos poucos vou apresentando, tem gente aqui do Brasil inteiro e a nossa patota de Santa Rita. Estou vendo Bianca, bem-vinda, Bianca. Alberti, desculpa. Não, tranquilo, Ivan, eu não vou falar muito, não, eu só fico contente de ver tanta gente discutindo esse assunto extremamente importante, trocando ideias sobre isso. Continuando, né, os papos sem crise que a gente está fazendo. Acabei de subir aí o link do papo anterior, que a Valéria me mandou hoje. E eu não sei se a gente está gravando esse Zoom. Valéria já está gravando? Ótimo, ótimo. E é isso. Valéria gravando? Ok. Está gravando, está gravando. É isso. As minhas palavras são de boas-vindas. Vamos construir. Vamos co-criar agora. Cogerir e co-criar, que o Renacidade está crescendo. É isso. Só pediria que aqueles que não estão falando, se for possível, deixar o microfone no mudo, tá? Que ajuda bem, tá? Porque senão fica muito ruído. Quem não estiver falando, por favor, se puder deixar o microfone no mudo. Já passo, então, para a Mônica fazer a apresentação. Sem prejuízo de que a hora que quiser falar, liga e fala. O Carlos, eu acho que comentar. Uma observação muito simples aqui. Todos vocês sabem colocar e tirar do mudo. Porque às vezes as pessoas se têm a dificuldade, coloca no mudo e depois não consegue falar e aí fica meio perdida. Beleza? Era só isso. Carlos Nogueira é um dos nossos fundadores, executivo agora em férias de grupo multinacional e o dono da Rosa de Ouro, que é a escola mais bonita de São Paulo. Ok? Mônica, agora que eu te enxerguei, dá a palavra, manifeste. Somos todos aprendizes aqui, gente. Ninguém se acanha de não saber. Mônica. Boa noite para todo mundo. Eu também estou com eco, Vinícius. O que será? Então, eu sei, eu já te explico. Você tá com dois equipamentos. Eu vou ter que desligar um. Você desliga um que acaba o eco. Então, peraí. Ela tá com aquele cenário verde? Pronto, acho que sim. Peraí, cancelei. O microfone tá ligado. Não dá. Você pode manter os dois, mas um deles você tem que tirar todo o som e desligar e deixar no mudo, porque senão... Eu tirei do computador. Então, mas tem um som ainda saindo, tem que desligar todo o som. Será que é o meu? Ou tem outra pessoa com o microfone ligado e o áudio muito alto também. O Moto Z2 Play tá ligado. O Moto Z2 tá ligado. Aí, melhorou? Sem fone? Quem que é o host dessa reunião? Mônica. Eu. Quem que é o host? Melhorou? Dá um mute-all, por favor. Quem que é o host? É o Ivan? Não, é Valéria. Ivan, você que é o host? Mute all, né? Alô, Mônica. Exato, dá um mute all. Dá um mute para todo mundo, deixa só a Mônica com o microfone. Dei mute all. Tá todo mundo mutado? Agora você vai em cima da Mônica e tira e deixa ela falar. Mas, Mônica, os seus dois, como é que fala? Os seus dois equipamentos ligados, sai o som de um e entra no outro. Esse loop acontece toda vez que isso acontece. Eu vou desligar esse. Você
Quer usar o celular ou o computador para falar, Mônica? Eu vou desligar o celular. Pronto. Tá. Ok? Ok, Mônica, você é a nossa inspiradora. Siga em frente. Mas eu não quero mais. Por que não? Você é um cara super legal, mas o problema é comigo. Entendi. Entendi quando a garota fala. É congênito. Ainda tem gente com o microfone aberto, pessoal. No início ele era legal comigo. Olha, tem muita gente, já mutei todo mundo e não tá rolando. Ainda tem Sinara, Marcos Tadeu, Tiffany e Ricardo com o microfone O aberto. pessoal que está chegando, eles estão chegando com o microfone aberto, então tem que ficar de olho aí. Tem que mudar Teria no que site, pessoal. teria que configurar a sala de reunião para mutar na entrada automático. Exatamente, exato. Mas esses são os tipos de coisa que a gente precisa aprender exatamente para usar o Zoom. Como, né, no começo da conversa aqui a gente falou sobre isso, o Vinícius contou. São as... Mônica saiu? Ela foi desligar e acho que provavelmente ela desligou os dois. Ela caiu. Né? Vinícius, fala alguma coisa enquanto Mônica se ajeita. Ô, Vinícius. Não, eu acho melhor esperar ela. Oi. Aqui, pode ser que tenham pessoas, eu não sei se todos que estão aí hoje já participam do Renacidade há mais tempo, talvez enquanto a Mônica volta, eu não sei se tem gente nova aí, de repente poder explicar, fazer um overview do Renacidade aí, Boa da iniciativa. Ideia. Quem não conhece a Renacidade, levanta a mão. Que a gente vê aqui na tela. Quem não conhece, levanta a mão. Agora... Olha lá, o Ricardo Braga. A Bianca. Posso falar, então, um pouquinho? Carlos, fale sobre o Renacidade, porque a regra é quem propõe, executa. Ótimo. Então, pessoal, todos conhecem, né? Eu acredito que todo mundo aqui, a maioria é de Santa Rita. No ano passado, eu fui participar do primeiro Hacktown e já tinha feito um contato com o professor Alberti e contei para ele que estava indo para lá e estava indo um dia antes. O professor falou, vem aqui que a gente vai bater um papo aqui no Inatel. E aí eu entrei nessa reunião no Inatel na quinta-feira pela manhã e percebi ali que tinha um encontro, na verdade, de muito mais pessoas falando realmente de experiências, o Alberto compartilhando experiências, o Vidotti também compartilhando experiências. E ali a gente começou a surgir uma ideia de explorar um pouco mais isso. O Carlos estava lá e trouxe a ideia. E ali, naquela quinta-feira, a gente fez a primeira reunião. Eu acredito que não tínhamos nome, né? Durante o Hacktown, numa palestra que eu não participei, o Ivan, com mais, acho que o Alberti e o outro Alberti, lançaram a ideia. No domingo, antes de terminar, de todo mundo sair de Santa Rita, a gente se reuniu na frente da lanchonete do Inatel. Eu, Sérgio Mesquita, Ivan, professor Alberti, Eliseu, a filha do Eliseu, mais quem está desse time aqui?
Esper, né? Éper. O Éper, mais o Rodrigo, mais o outro menino que mexe com blockchain. E ali surgiu a ideia de a gente explorar mais isso, explorar a ideia de contar mais sobre as coisas que fazem Santa Rita ser diferente. E numa conversa eu disse que nessa minha ida a Santa Rita, eu tinha encontrado algumas pessoas da cidade na rua e comentei sobre o Hacktown e como que o Hacktown era legal. Eu fiz um comentário com a pessoa e eu percebi que essa pessoa ela não entendia o que estava acontecendo. E foi nesse momento que, naquele domingo, no dia 8 de setembro, quando a gente estava indo embora, eu comentei e disse: será que a gente está falando, mostrando toda essa tecnologia do Inatel, essa capacidade das indústrias que estão aqui perto, será que a população entende o que está acontecendo? Né? Como a gente faz para que a população participe mais, que a cidade participe mais, que a cidade veja essa oportunidade de um exercício como o Hacktown, de ter um pouco mais de protagonismo, né? E ali conversamos muito e acho que saiu a ideia da educação, e é uma coisa que me atrai muito. Eu adoro esse tema, venho da indústria privada, da iniciativa privada, mas gosto muito do tema porque eu acredito muito que se nós não conseguimos compartilhar... Mônica voltou. A hora que Cadê a Mônica? Tá lá? Devolvemos a palavra a ela. Então é isso. Esse é o Rio na Cidade. Surgiu aí. Eu acho que eu contei mais ou menos a história rapidinha, certo, Alberto? Ok. Primeiro erro de moderação. Tem 2 Carlos no grupo. Eu falei Carlos e a escola de samba mais ágil entrou. Depois, casal, vou lhe chamar de casal, para não confundir os Carlos. Bem-vindos a quem chegou. Estamos aqui com problemas de som, problemas de controle de mídia. A Mônica tinha um problema de som. Mônica, resolvido? Acho que sim. Tá bom? Tá ótimo. Todos então tá concordam? bom. Balance as mãos. Ok? Eu estou só no celular, então eu não sei nem quantas pessoas estão com a gente. 25. Ah, muito bom. Não, 25 mas pessoas. temos 32 pessoas. Já tem imagem lá no Renacidade. Mônica, você, então, fica com a palavra. Bem-vindo a todos. Estamos aí, né? Reinventando a escola. Já saímos na frente. Eu peguei o finalzinho do Carlos, é isso? Falando que a gente poderia sair na frente, então já saímos na frente. Hoje, por exemplo, eu recebi do governo estadual um formulário para poder preencher. Então, hoje, o governo disparou isso para 4.000 escolas dentro de Minas Gerais. E como que meus colegas diretores receberam isso? Com muita insegurança. Por quê? Porque eles não têm as informações que o governo está pedindo que eles repassem a ele. Então, o que o governo está perguntando? Quantos alunos da escola têm acesso à internet? Através do quê? Do celular, ou do tablet, ou do notebook? Quantos alunos nós precisaremos mandar atividade para casa? Porque não tem acesso de maneira nenhuma. E todos os meus colegas fizeram o quê? Aqui, hein? No sul de Minas, Pouso Alegre, Estiva, Cambuí, Extrema, Jacutinga. Não sabiam, tinha ideia por onde começar a levantar esses dados. Aí eu falei, gente, o governo podia conversar com quem, né, já está fazendo e está todo momento mandando notícia para eles. Nós tivemos aí o Vinícius, que deu a ideia da gente, paramos a aula no dia 18, naquela semana mesmo já disparamos um questionário, né, para todos os pais no Google Forms, recebemos resposta de 983 alunos, né, Vinícius? Alguns pais repetidos, porque tem mais de um filho, e
hoje eu pude responder esse questionário com maior tranquilidade, né? Então, o governo está aí fazendo levantamento por todo o estado, mas ele não sabe nem fazer esse levantamento, porque ele simplesmente perguntou para o diretor, quantos alunos você tem que ter acesso à internet para a gente definir aqui até o dia 10, ó, hoje já é dia 6, o que nós vamos fazer por esses alunos para poder não dar o ano letivo como perdido, né? E dar um conforto para as famílias que a gente está junto nessa pandemia, né? Nesse isolamento, e que a gente vai estar junto com eles, não deixando a criança perder esse hábito do estudar, né? Não deixando a criança perder esse vínculo com a escola, com os educadores. Então, eu tenho aqui que agradecer, que o primeiro passo nosso foi o primeiro que ajudou já a responder a primeira pergunta do governo. Assim como amanhã de manhã nós vamos ter uma videoconferência, eu tenho certeza que muitos diretores nunca nem usaram o Zoom ou o Meet, que é o que o governo está usando com a gente, e vamos ver o que vai dar isso, se vai dar certo, se nós vamos conseguir conversar, mas estão todos assim tensos, temerosos e sabendo que tem que fazer alguma coisa. Agora, o que eu já tenho de testemunho dos pais? Os pais estão felizes com o que os professores já têm testado junto das crianças, né? A gente pegou aí alguns professores mais corajosos, né? E que foram buscando caminho e já estão aí aplaudindo, né? Como que a gente está conseguindo se reinventar num espaço de tempo tão pequeno e como isso tem sido bom, né, para eles, o quanto tem trazido alegria dentro de tudo isso que tem passado, tem dado um conforto para as famílias, né, saber que nós estamos juntos. Então, eu quero agradecer e dizer que vamos continuar achando caminho que mais gente vem atrás. Né? Quando a gente fez a primeira orientação para usar o Google Class, né, que eu acho que vai ser o que vai ser usado pelo governo, isso deve ser definido amanhã na videoconferência, e o Vinícius conseguiu, o Nixon, né, ele e o Vinícius fizeram com a gente, então, todo passo a passo, e hoje nós já temos no Luiz Pinto 39 salas de aula, com 1.200 alunos. Hoje eu já posso dizer que a gente deve ter umas 15 salas de aula abertas, né? Algumas já funcionando, outras ainda testando junto com os pais, para no dia 13 a gente poder começar com essas atividades. Então, já é assim, um ganho muito grande, já estamos muito à frente de todo o Estado, que vai começar esse processo agora. Começou no Estado, sim, pelas escolas particulares, mas na escola pública, nós é que estamos abrindo aí esse caminho. Estou muito feliz. Obrigada. Obrigado, Mônica. Palavras muito emotivas. Já que você citou Vinícius, eu gostaria que Vinícius falasse. Você é pai de aluno, não, Vinícius? Ok. Sim. Como você vê essas palavras de Mônica e, como pai e profissional de tecnologia, você vê o andamento das coisas? Legal. A gente tem um desafio, estou conectado 3 vezes com o assunto. Primeiro, que eu sou pai de aluno. Segundo, que eu sou de tecnologia. E terceiro, que eu também sou de educação. Eu sou professor também, dou aula no MBA do Inatel, no MBA da FIAP lá em São Paulo. Então, a educação é um assunto que me conecta também. Assim, a gente tem desafios em diversas camadas, né? O Luiz Pinto, de certa forma, os números que a gente fez na pesquisa indicaram um cenário de privilégio, né? Assim, a gente sabe que não vão ser todas as escolas públicas que vão ter 84% dos seus alunos com acesso à internet em fibra ótica e 98% dos alunos com disponibilidade de algum equipamento online. Então, são números assim que realmente são muito bacanas, esses números, né? Igual a Mônica diz, né? Certamente, no norte de Minas, esses números vão ser... Valéria está reiterando para todo mundo colocar
o microfone no mudo. Ah, Ok? eu já tinha forçado aqui, tá tranquilo. Valeu. Então, assim, a gente tem uma vantagem, né? Mas a gente também não pode se sentir culpado por ter uma vantagem, né? Porque isso é uma armadilha também, né? Você fala assim, ah, não, poxa, os outros não têm. Então, se a gente tem o recurso, vamos usar, né? E, enfim, quem não puder, claro que como sociedade a gente tem que se movimentar para incluir todo mundo, né? Por isso o governo do estado pensando em outras ferramentas mais democráticas, né? Rádio, TV, enfim. Mas assim, a gente tem muito desafio nesse mundo, né? Porque é um jogo que tem vários objetivos a serem cumpridos, né? Os pais em casa, eles têm um objetivo, os próprios alunos têm outro objetivo. Os professores às vezes pensam do jeito, a coordenação às vezes pensa de outro, a Secretaria de Educação, o governo. Então são muitos objetivos para serem conciliados, mas alguém tem que sair na frente fazendo, né? E aí aqui eu mais uma vez aqui reconheço, né, o pioneirismo da Mônica, que essa é só mais uma das diversas iniciativas que o Luiz Pinto sai na frente fazendo, né, muitas vezes descobrindo, muitas vezes antes de regulamentação, antes de norma, mas sai fazendo para abrir o caminho no meio né, para abrir a picada. E aí nisso a gente se machuca, a gente tropeça, né, mas a gente dá a mão um para o outro, cai, levanta junto, sai meio arranhado, mas chega lá no final. Então tem um desafio grande de viabilizar essa coisa, né, de ensino à distância, desmistificar, né, porque às vezes o ensino à distância ele é visto como o vídeo, né? Ah, ensino à distância vai ser o quê? Vai ser vídeo, né, de professor dando aula, né? Então tem um monte de coisa que a gente tem que desmistificar. Ensino à distância não é necessariamente você gravar vídeo, pode ter vídeo também, não é necessariamente você fazer uma live, pode ter live também, né? Mas enfim, que estão na sua mão, que estão acessíveis para o aluno, de forma que faça sentido para o objetivo educacional. Então, o desafio não é pequeno, não, mas é gostoso. Pois não, Querem fazer Vinícius, perguntas? está concluído. Eu confesso que nunca moderei uma sessão tão bacana como essa. E, por outro lado, tão difícil. Não sei exatamente, alguém se manifestasse. Quem vai ser voluntário, senão a gente nomeia uma voluntária. Ticiane, estou vendo a sua fisionomia aqui na frente. Elaine, sorriu, então fala, Ticiane. Desliga seu mudo e fala a sua percepção desse momento. Dificuldade, medo, o que você quiser. Boa noite, todo mundo. Obrigada, professor. Não estou com medo, não. Estou empolgada com os desafios aí, né, que estão surgindo, mas estou gostando. Eu estou com várias professoras que já abriram sala para teste, já recebi o feedback de alguns pais. Eu também tenho filho lá no Luiz Pinto, como diz o Vinícius, né, que tem também as crianças lá. Então, estamos em processo. É aquela coisa, o que é novo assusta, o mudar, né? A gente fica meio apavorado, mas está sendo uma delícia. Estamos aprendendo muito, como diz o Vinícius, estamos apanhando às vezes, né? Às vezes não, várias vezes, né, Vinícius? Mas está dando certo e tendo esse retorno dos pais é maravilhoso. E eu acredito, eu já falei isso na última reunião que nós tivemos, eu acredito que mesmo depois dessa pandemia, de tudo isso, acredito que nós vamos continuar usando essas ferramentas, sim, que fazem toda a diferença e facilita muito o trabalho do professor. Agora, nesse começo, vai dar trabalho, mas vai facilitar muito a vida do professor a hora que ele tiver todo o conhecimento, conseguir mexer.
acredito que vai ser muito bom, sim. Eu, pelo menos, estou adorando trabalhar com isso e acredito que os meus professores também estão gostando. E os que não estão gostando vão gostar ainda. É isso. Obrigado, Ticiane. Eu hoje vou estar um pouquinho demorado. Nada. Porque eu tenho que ligar e desligar o microfone, segundo a recomendação. Não estou vendo algumas pessoas. Luana, você está com um sorriso muito simpático. Desliga aí o mudo e o que você acrescentaria para nós? Então, olá, boa noite para todos. Eu vou aproveitar as palavras da Ticiane, está sendo um momento... Apenas Luana e Ticiane são supervisoras do período da tarde, crianças de primeiro ao sexto ano, ok? Elaine apareceu no meu quadro, depois você vai falar, Elaine. Ok, segue em frente. Ticiane e eu somos supervisores do primeiro ao quinto ano, seu Ivan. Então, só acrescentando, fazendo também das minhas palavras, as da Ticiane, para nós tem sido um novo desafio. A gente já havia arriscado antes trabalhar com algumas ferramentas, com formulários, atividades nos formulários. A gente tem utilizado bastante o laboratório de informática para estar informatizando as aulas, tornando mais dinâmicas. Mas essa parada brusca, né, atípica, esse momento atípico que a gente tem vivido, contribuiu muito para dar uma mexida geral em todo mundo, porque aqueles professores que ficavam muito acomodados, agora eles estão se sentindo na necessidade de estar informatizando e trazendo coisas diferentes para estar contribuindo com o aluno mesmo fora da escola, longe da sala de aula, né? Então, assim, nós temos aí quase todos os professores do Vespertino já têm turmas montadas, alguns já inseriram pais, estão esperando só o dia 13 para estar disparando as atividades, outros estamos só fazendo salas com testes para ir aperfeiçoando técnicas e melhorando, e para quando no dia 13 realmente já está colocando em prática de uma maneira mais precisa, né? E eu acredito mesmo que depois que passar tudo isso, quando voltar ao normal, eu acredito que a gente não vá se desfazer dessa ferramenta de jeito nenhum, porque está sendo muito legal, dá para fazer uma interação com as famílias diretamente. Então, é um momento de muita aprendizagem, grandes desafios, mas está sendo um momento muito válido de muito crescimento. Então, no século XXI, né, a era da tecnologia, e a escola tão defasada em questões tecnológicas. Então, por livre e espontânea pressão, que eu digo, a gente está sendo obrigado a se atualizar. Luana, o Carlos aqui... Quem falou? Carlos falando, eu tirei o meu Carlos, vídeo, eu tirei o vídeo para melhorar a conexão. Eu queria entender de vocês, eu acho super legal essa questão de estarem se preparando ou já estarem preparados ou já terem iniciado essa preparação há algum tempo. O que vocês sentem hoje mais dificuldade? Se eu pudesse falar, nós estamos falando de tecnologia, e aí quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de tecnologia no lugar onde está o professor, que pode ser na escola ou na casa, e a tecnologia do lado do aluno, né? Do outro lado. E nós estamos falando também da cabeça do professor, e do outro lado nós estamos falando da cabeça do aluno, mas que tem que passar através da cabeça do pai, né? Porque parte desses alunos não detém, né? Não tem uma tecnologia pronta ali na ponta do dedo deles. Então, como é que nessas primeiras experiências que vocês estão fazendo, não sei até onde você já fez, eu pulo na frente na pergunta, mas quais as maiores dificuldades? Porque todo esse aprendizado, como você disse,
e eu falo hoje, a minha esposa faz faculdade e meu filho fazem faculdade em São Paulo, estão tendo aula todos os dias. Normalmente já estão de saco cheio do Zoom ou das outras ferramentas, já estão loucos. E eu fico brincando com eles querem me matar, porque eu fico brincando dizendo que esse passo que foi dado não volta atrás, que muitas vezes, eu me lembro quando eu estava ainda na iniciativa privada, que a gente começou a fazer reunião assim, e que às vezes eu entrava numa sala de reunião dentro do prédio da empresa e não tinha ninguém, porque as pessoas adotaram que elas fariam a reunião ou da mesa delas, elas não levantariam da mesa para poder ir até a sala de reunião. Muitas decidiram ficar em casa, porque iam chegar atrasados, resolveram fazer a reunião desde casa, ou seja, a situação do uso dessas ferramentas, elas passam a ter uma realidade, né, que ela deixa de ser a situação anterior, ou seja, uma vez que eu conheço, eu passo a usá-la. Então, assim, né, onde vocês veem as maiores dificuldades hoje para poder dar esse passo? Então, eu vou colocar, e depois eu queria que as meninas, a Ticiane, a Elaine, a Mônica, a Nemília também acrescentassem. Vejo a maior dificuldade, principalmente, professores, nós fomos pegos desprevenidos. Então, assim, a gente estava caminhando com a tecnologia, mas a passos bem lentos, bem lentos. E aí, de repente, a gente teve que parar tudo e tá formando o professor à distância para fazer uma atividade, exercer uma aula, entre aspas, de uma maneira que é totalmente diferente. Nós estávamos falando no início do ano letivo, na verdade, a gente já tem falado já há alguns anos, algum tempo, sobre as metodologias ativas. Luana, por favor, uma questão de ordem. Ao lado, quem está acompanhando o chat, estão havendo reclamações de que o Zoom já não suporta o tráfego. Está todo mundo pedindo para desligar as câmeras para ver se melhora. Eu preferia ver essas simpatias e pedir para os homens desligar as câmeras, as mulheres ficar com elas ligadas. Mas como a maioria é mulher, ia continuar saturado. Então, vamos treinar essa habilidade. Quem estiver falando, liga a câmera. Quem estiver não falando, desliga. Eu vou, infelizmente, ter que mostrar minha cara feia o tempo todo. Já tentei desligar e ligar, mas fico perdido com isso. Então, vai ficar minha cara feia e dos que estão participando. Obrigado pela sugestão. Siga, Luana, desculpa. Você estava falando das metodologias ativas. Então, seu Ivan, gente, só um minuto que eu vou ter que... Peraí, eu vou ter que pôr meu computador para... Aí. Então, nós estávamos, principalmente esse ano, a gente já iniciou o ano fortemente estimulando os professores a estar replanejando as aulas, replanejando as atividades para estar abordando mais metodologias ativas dentro das aulas, tornando as aulas mais dinâmicas possíveis, executar um planejamento invertido. Então, assim, a gente já estava a passos adiantados. Então, a gente, como eu já falei, a gente tem usado bastante o formulário Google, o Google Meets para fazer algumas reuniões e tal. Mas a maior dificuldade que nós estamos tendo agora é que está abordando 100%, principalmente dos alunos, porque alguns alunos não têm internet em casa, e aí, como que nós vamos fazer? Criamos uma sala no Classroom, os professores estão a todo vapor, estudando, se capacitando para estar expondo uma aula legal, uma aula interessante, mas também a gente não pode iniciar uma aula e deixar aluno de fora.
Então, assim, penso, a meu ver, essa tem sido a maior dificuldade, tá? Levando para todos os alunos, 100% dos alunos, a proposta que a gente tem trabalhado, entende? Tecnologia, sim, eu entendi, claro, eu imaginava já realmente que devido à nossa, como é que fala? A questão de não ter todas as famílias, né, com todo acesso e acesso à internet e o custo dessas coisas, tanto da tecnologia de equipamento quanto de ter a internet, que realmente esse seria uma grande barreira, né, para conseguir fazer essas aulas para a educação fundamental, né? Talvez a educação média já tenha um computador, né? Mas fundamental eu acho bem complicado, né? Carlos, ok, Luana, siga. É isso mesmo. Eu só queria ver com a Mônica, Tiziane, se tem algo mais para acrescentar. Mônica, por favor. Nós tomamos esse cuidado quando nós iniciamos a primeira sala no Google Classroom. Então, nós conseguimos incluir, e ficou uma aluna de fora. E eu me comprometi com a professora, pode começar as aulas, vai fazendo o que você estiver fazendo aí dentro dessa sala de aula, passando o que você puder para o papel, e eu me comprometo a achar essa aluna. E eu tive que levar essas atividades impressas na casa da aluna. E não era nem no endereço que ela tinha como matrícula da escola. Eu tive que localizar esse endereço dessa aluna para poder levar a atividade. E a gente está tomando esse cuidado, porque a hora que a gente começar no dia 13, nós vamos ter que começar com 100% dos alunos. Então, e para não ter aglomeração na escola, nós vamos ter aglomeração que eu digo, por quê? Porque nós não vamos conseguir 100% dos alunos presentes, online, né? À distância. Mas eu vou ter que oferecer uma outra maneira para quem não ficou de fora. Então, já estamos pensando nessa solução. Vai ser a mesma que a primeira professora usou. O máximo de coisa que ela puder transmitir para o papel, puder organizar para ser entregue para esses alunos, só que aí não tem como eu ir de casa em casa, né, gente? Diretor delivery, né? Não vai ter jeito. Então, eu vou ter que disponibilizar isso em certos horários ou dias da semana, para que os alunos possam ir à escola e buscar as atividades da semana para fazerem junto das suas famílias. Muitos pais, nessa primeira sala de aula, também colocaram que o filho não sabe usar um teclado de computador, não sabe responder no computador. Então, eles tiveram que imprimir as atividades, ou mesmo transcrever, para esse menino poder entregar ao professor. Mas foi tão desenvolvida a participação das crianças na sala de aula, foi tão crescente que nos espanta, né? A facilidade com que eles aprendem a tecnologia, a facilidade com que eles vão dominando tudo aquilo, e quando vê, eles já estão até na nossa frente. Para falar a verdade, agora, nas últimas aulas, eles estavam dando aula uns para os outros. Eles já estavam desenvolvendo o assunto com uma oralidade, muitas vezes, desculpe, professores, mas melhor do que o professor desenvolve. Então, concordo. Isso deixa a gente, assim, encantada, né? A própria professora falou, nossa, eu nunca imaginei que eles tivessem um raciocínio tão claro, uma oralidade tão perfeita e que aprendessem tanto uns com os outros. Aí eu falo, a gente fala tanto. A idade desse menino, 10 anos. 10 anos, 5º ano. São os nativos digitais, né? Essa meninada, 10 anos, essa meninada, quando chegou, quando nasceu há 10 anos atrás, o celular estava aí, né? E, de alguma forma, eles começaram desde muito cedo a lidar com isso. E aí a gente percebe realmente, né, a questão dos estímulos, como é que essa meninada avança, né? E os mais velhos, né, que são, nós somos os nômades, né, digitais,
nós temos que nos adaptar a cada mudança. E eles já nasceram com esses instintos. E é muito... Nasceram não, né? Desenvolveram desde muito cedo tudo isso. É encantador e motivador. Sérgio quer fazer uma observação? Por favor, Sérgio. Eu peço só para fechar meu microfone, que eu não estou conseguindo fechar e abrir, tá? Obrigada. Okay. Não, mas se o pessoal das escolas aí quiserem continuar falando, eu posso falar no final, não tem problema não. Eu queria duas coisas, Sérgio, dando preferência para o pessoal da escola. Eu queria provocar um professor, ainda temos a Elaine e temos uma outra monitora que ainda não falou, e também a Ana Emília, mas eu queria provocar duas professoras, uma vai ser voluntária e a outra vai ser voluntária nomeada. Eu queria provocar a Cal, que foi a primeira professora que entrou no laboratório comigo há 2 anos atrás. E lembro da dificuldade de colocarmos 40 crianças, na época 20. Obrigado, Cláudia. Lembro que tivemos que pegar na mão de algumas crianças para usar o computador. Cláudia, como é que foi a sua experiência 2 anos atrás, ou sei lá quando, e qual a sua experiência agora? Bom, boa noite. A minha experiência 2 anos atrás, acho que não sei que foi 2 anos, não lembro ao certo, que as crianças elas não sabiam como mexer no computador, tá? E aí quando a gente percebeu que algumas sabiam e outras não, nós colocamos os que sabiam sentados com os que não sabiam para eles irem ensinando, que eles um ajudando o outro, eles entendiam melhor, entendeu? E aí eu entendi que a gente tinha que explicar desde o início, mostrar o teclado, mostrar o computador, como que funciona. E nós explicamos como que liga, como que desliga, entendeu? Que não podia mexer no mouse de qualquer jeito. Então foi uma experiência assim. Como a gente não preparou, a gente entrou e tentou. E conseguimos, né? Fazer com que as crianças se interessassem. Qual foi o tema, Cláudia? Oi? Você escolheu. Qual foi o tema? Lembra? Foi os jogos. Eu peguei os jogos, eu pegava jogos da educação física. Então, vamos supor, jogar basquete. Aí tinha um joguinho que ia jogar a bola na cesta. Então, eles tinham que saber como que ia fazer. Aí, o atletismo, por exemplo, eles tinham que ficar lá batendo na tecla o tempo inteiro para o boneco correr. Então, eles começavam a ver o que a gente ensina na quadra, eles estavam vendo no joguinho. Aí estimulou. Depois a gente abriu para outros tipos de jogos também. Porque assim a criança ficou assim, interessada em jogar, né? E começou a entender o que a gente fazia na quadra, vendo no computador, entendeu? E até a coordenação motora deles mesmo, fina ali na hora de movimentar as teclas, do corredor correr. Então, foi assim, foi desafiante, mas nós conseguimos, né, professor? A gente conseguiu, pelo menos... O que aconteceu? Primeira aula, foram 3 aulas, me lembro. Na primeira, cada um escolhia os jogos que queriam. Foi uma bagunça total. Foi. A gente deixou eles escolherem achando que eles sabiam. Entendeu? Aí foi quando a gente descobriu que não eram todos que sabiam mexer. Entendeu? Sabia que tinha um jogo, mas não sabia mexer no computador. E aí depois, a gente direcionou. Na segunda coloquei turma, o link, eu peguei o link, o site certo e aí passava no quadro o site, passava qual joguinho que eles tinham que entrar, eles passavam o link e eles entravam. Cláudia, você dividiu meninas joguinho de maquiagem e meninos joguinho de Copa do Mundo. Deu certo? Deu, porque daí as crianças se identificaram melhor, né? Porque os meninos querem jogar bola e as meninas querem se maquiar. Então, mas foi através das crianças, do conhecimento de algumas crianças, que a gente fez isso.
Elas que trouxeram para a gente isso, porque eu mesma nem conhecia esse joguinho de maquiagem nem nada. Aí foram eles que me mostraram. Mas eu aprendi, na verdade, eu aprendi com as crianças. Aconteceu que as meninas logo queriam jogar bola também, porque era a Copa do Mundo. Lembra? Também. Na verdade, o que a gente também estava aproveitando era jogar o xadrez online. A gente queria que eles jogassem xadrez online, porque daí o próprio computador ia ensinando as crianças o que podia e o que não podia ser feito. Entendeu? Então, a gente colocou também de xadrez. E com isso, a gente foi descobrindo várias possibilidades, vários sites de jogos com as próprias crianças. Então, elas participaram o tempo inteiro. Foi uma troca de aprendizado. Bacana seu depoimento. Havia uma professora depois que fez uma competição de xadrez. Ela está por aí? Se não estiver, alguma se proponha como voluntária para falar alguma coisa. Mais uma professora. Depois eu queria Elaine ou Ana Emília que falasse alguma coisa. Alguma professora? Eu vou escolher aqui ao acaso, gente. Cadê as meninas corajosas? Débora? Tiffany? Alessandra? Alessandra usou muito também. Foi você, Alessandra? Coragem, meninas. Computador não morde. Elaine, enquanto as professoras se definem, dá uma visão sobre sua experiência e o que você pretende, como é que você vê daqui para frente? Pessoal, boa noite. Na verdade, assim, eu vou colocar um pouquinho de cada coisa que foi falado, porque eu tive essa experiência com os nossos alunos também, conforme até a Luana e a Tiziane colocaram também com relação a essa monitoria, né, esse acesso que a gente já teve na escola, com o pessoal usando muito o laboratório, mais assim nesse ano que passou, né, que foi a hora que a gente teve bastante sucesso, a gente conseguiu ter mais esse uso contínuo dos computadores. Eu acompanhei os alunos, porque eu sou supervisora de manhã, junto com a Carol, do 6º ao 9º. Então, os nossos alunos eram os monitores à tarde para ajudar os menores, que é uma forma também de ajudar, é uma forma também de incentivar eles a buscar um pouco mais. Acredito que isso ajude muito, isso soma muito para os alunos mesmo, né? Estar sempre atentos e sempre inovados. E essa experiência foi muito legal, assim, é muito legal, né? No caso, a gente adiou, inclusive é uma das preocupações deles, quando teve essa situação, eles começaram a mandar mensagem perguntando, mas e aí, eu não vou poder ir mais? Lá no comecinho, quando a gente parou, e eles queriam muito ajudar, de alguma forma, né? Eu achei muito legal isso, eu sempre dou esse testemunho, porque realmente você vê o comprometimento deles. E aproveitando por falar o que o Carlos tinha perguntado, com relação à dificuldade, colocando agora um pouco na realidade dos professores de 6º a 9º ano, muda um pouco em questão de sala de aula, né? Colocando que à tarde nós temos professores em que somos um professor, né? A não ser a professora, no caso, a Cal, que é, no caso, de educação física, mas normalmente é um professor por sala, que cuida da sala de 1º a 5º, e o professor de educação física. De manhã nós temos aí, para um ano, 9 professores, né? Então, assim, é um pouco de dificuldade, é um dos nossos desafios, é uma coisa que a gente conversa bastante como, inclusive eles também têm essa dúvida, eles também, a gente procura um caminho justamente nesse sentido, de como lidar com todo mundo dando atividade, mas conseguindo fazer num único lugar, ou como que faria, em questão de horário, enfim. Essa é a dificuldade maior, justamente porque essa tecnologia, quando a gente fala, que foi usado pela escola, nós tivemos momentos que a gente começou lá atrás, fazer módulos até, reuniões, para utilizar isso, até falei isso em outra reunião, que a gente realmente utilizou isso como formação, né? A gente já usava o Formas tanto que a gente usou o formulário, o Formas a gente está mais acostumado, mas depois disso a gente começou a tentar
colocar muito esse usar mais a tecnologia, até porque a BNCC vai cobrar isso e o nosso mundo está aí, enfim, a gente precisa usar. Só que a gente realmente estava nesse passo a passo, né? E de repente veio esse boom para a gente e na dificuldade, tanto o lado do professor de lidar com como que vai fazer com tudo isso ao mesmo tempo e o aluno também receber. E do mesmo jeito que à tarde tem, de manhã tem essa dificuldade de como chegar até todos os alunos. Inclusive é muito importante o que a Mônica colocou, porque é uma das nossas discussões mesmo, né? Como levar aqueles que não têm. Como foi colocado também, como que os pais que não são preparados a ensinar os alunos que precisa passar dos professores que nem estão preparados às vezes também. Então a gente vê desafios aí, nós aprendendo e muitos deles também precisando aprender junto, né? Então esse é o maior desafio. E eu vejo no período que eu acompanho, junto com a Carol, é esse nosso desafio, como conseguir fazer isso. Mas eu acredito, a gente chegue lá, porque a gente já está muito avançado nesse ponto, a gente está realmente pensando de todas as formas, vendo todas as melhores ferramentas possíveis, e a gente acredita que vai chegar, e não é à toa que a gente está formando nesse tempo todo aí, e esperando que isso vá ser muito além aí, e vai avançar sempre, né? Então essa é a minha opinião, e eu acredito que esses alunos, por exemplo, que compartilharam lá, que ajudavam, nossos, eles são alunos que conhecem. Então, a gente vê que tem alguns alunos realmente conectados. De repente, ali também é um passo. São os alunos que acompanhavam no nosso laboratório. Então, eles conhecem muito, assim, eles buscam, eles são muito interessados. Então, eles, de repente, vai ser também a nossa ajuda, a nossa solução. Vai ser com eles, a gente vai precisar até de ajuda, por que não? Né? Eu acho que eles são muito bons nesse ponto. É isso, Ivan, que eu tenho para colocar. Bacana, se alguém não tiver pergunta, eu queria que Elaine e Mônica designassem um voluntário, alguma professora para essa turma perder o medo. Queria registrar a presença de Aline, bem-vinda Aline, tia Aline. Quem sabe fazemos um bate-papo. Ah, bacaninha, sua filha é linda. Um bate-papo sobre o infantil. Mas, Mônica e Elaine, se não houver alguma pergunta sobre o que Elaine disse, qual professora nós desentocamos para falar? A Cássia está presente? Sim. Que bom, a Cássia pode contar um pouco da experiência dela, porque a maior dificuldade, gente, vai ser convencer que o método, que essa ferramenta funciona. Né? Porque ninguém está acreditando nela, ninguém está acreditando que uma escola pública seja capaz de usar o Google Classroom. E nós já tivemos avanços, nós conseguimos que a Secretaria de Educação abrisse para cada aluno um e-mail institucional. Então, ela vai ter quanto tempo esse aluno ficou conectado, ela vai ter todas essas informações, ela vai ver o nosso trabalho dentro da sala de aula, o trabalho de cada professor dentro da sala de aula. Ela vai transferir isso para o diário digital dele, né? E nós vamos provar, porque o que eu estou sentindo de resistência nos diretores da nossa região e o que a gente já teve de resistência entre os professores, que nós temos 60 e poucos professores. Nós temos quantos que começaram isso? Um quarto, né? E segunda-feira está aí, dia 13 está aí. Então, a gente vai ter que ir com tudo, com muita calma, com convencimento, né? O professor vendo o seu par trabalhar e acreditando que é capaz de fazer e começar cada um no seu ritmo e a gente vai aí acelerar igual o menino e aprender, não na velocidade dele, mas nós vamos aprender também e ter sucesso. Aline, eu queria que você desse uma palavra com os professores e a Cássia. Eu acho que a tia Aline tem mandado para a gente um material precioso. Agradeço todas as dicas que você tem dado pelo WhatsApp, viu, Aline? Muito obrigada. Você sentiu aí, né, a fala da Elaine, a hora que ela disse que uma sala tem 8 disciplinas, como é que nós vamos dividir isso durante a semana? Então, vai ter que partir nosso, né, da equipe gestora e pedagógica da escola, de organizar esse passo a passo. A gente já tem ouvido pais, não do Luiz Pinto, tá, gente? Que a gente começou bem devagar e tomando muito cuidado, porque até com medo que os pais soubessem que a gente estava testando, e aconteceu isso, né? Hoje em dia não tem como a gente não ser transparente em tudo que está fazendo, mas nós agimos assim,
quietinhos, fomos fazendo nossos testes, de repente caiu na rede que tinha umas salas tendo aula, outros não estavam tendo aula, uns estavam com uma atividade, outros estavam sem atividade, e a cobrança foi tanta que eu passei quase 48 horas no WhatsApp respondendo família por família, de acordo com o tipo de questionamento. Umas elogiavam que a gente já estava conseguindo, a gente não estava parado, né, durante o recesso, que a gente estava se movimentando, enquanto outras já foram para as redes sociais xingar mesmo. Como é que o filho da Maria está tendo aula e o filho da Luzia não? Né? A gente falava, pelo amor de Deus, como é que eu vou explicar isso, né, que a gente está testando e traçando caminhos? Então, eu vou falar para vocês, quem sai na frente leva chicotada, leva lambada, mas quando a gente sabe que é por uma causa maior e a gente tem a consciência tranquila que a gente está fazendo bem mesmo, procurando o caminho, a gente não cansa de dar explicações e ser o mais transparente possível, né? Mas ainda tem. Agora à noite eu já respondi questionamentos. A partir do dia 13 a gente vai ter uma diretriz traçada e a gente vai conversar com todos vocês. Por enquanto são testes e estamos buscando caminho. Agora outra coisa só que eu ia falar, que o Vinícius falou do vídeo. Vinícius, mas os alunos adoram o vídeo. Eu acho que eles têm ligação, né, ali emocional com o professor. Então, o vídeo que os professores tiveram coragem e lançaram fez o maior sucesso, né? Fora os pais, os poucos pais que eu encontrei na rua. Né? Por favor, Oi. uma questão de ordem. Valéria, Okay. uma hora vencida. Temos prorrogação? Perfeito. Pode seguir, eu acho que não Tá muito desliga. legal. Não, muito porque legal. Vamos lá. O bloqueio é de 1 hora, então a Valéria precisa, acho que, reprogramar. Não, Ok, pode seguir. Permissão Pode seguir. dada, Mônica, prossiga, desculpe. Questões de ordem. Não, eu já estou encerrando, eu só estou falando assim, a gente precisa de vocês porque a gente quer abrir esse caminho. A gente quer mostrar que a escola pública também é capaz de realizar esse trabalho e a gente quer dar aos pais esse conforto, né? De dizer assim, não, o ano não está perdido, seu filho não vai ficar todo esse tempo, porque tem acontecido de eu encontrar com pais de adolescentes e eles falam que os meninos não estão nem sentindo, porque eles passam o dia todo como eles gostam, dentro do quarto, trancado, com jogos. E nem veio o dia, se é dia, se é noite. Eu fico triste, né? E quando a gente tem férias escolares, o menino já perde o hábito do estudo, é tão difícil retomar. Então, a gente precisa retomar isso e através desse caminho. Perdão que eu falo muito. Vamos lá. Obrigado, Aline, eu queria te ouvir. A Valéria nos liberou mais meia hora. A Cássia, que está presente, não é professora. É a Cássia da biblioteca. Ana Emília vai falar e gostaria que alguma outra professora falasse. Ok? Gente, boa noite. Ana Emília. E a Aline também. Pela ordem, Ana Emília e Aline. Boa noite. Aline, a minha fala é bem rápida, só para contextualizar. Nós estamos falando de uma escola pública com 1.200 alunos. E essa preocupação nossa, desde o dia 18, quando a gente saiu da quarentena, né, de uma forma meia brusca, né, de uma vez, a preocupação nossa é exatamente o que a Mônica falou. A gente tentar garantir a qualidade de ensino para nossos alunos, né? As mesmas oportunidades que os alunos de escola particular estão tendo, a gente quer garantir para os nossos alunos da escola pública. Então, só quero comentar isso, só para contextualizar, porque às vezes tem o pessoal de fora que não conhece a realidade da escola. São 1.200 alunos que a gente está falando, então não é pouca criança, não. Pode falar, Aline, tudo sua. Obrigado, Ana. Aline, a palavra, e eu ainda vou pegar uma professora aí para falar, viu? Vou pegar na marra. Desculpa, gente, a brincadeira. Gente, eu quero falar tanta coisa, entrei atrasada. A gente teve uma consultoria agora de São Paulo e o pessoal só podia esse horário, então eu falei, acaba logo que eu preciso entrar no Renacidade. Primeiro que o Luiz Pinto é protagonista de muita coisa. O Luiz Pinto, com 1.200 alunos, uma escola gratuita, de extrema qualidade, não acompanho só os meus filhos, eu acompanho muitos alunos do Luiz Pinto. Então, é uma escola que a gente fala assim, gente, da onde essa escola
não é à toa que o Ivan está lá dentro, né? E que ela é um projeto piloto do Ivan, porque é uma escola muito diferente. Aline, apenas corrigindo, a escola é que está dentro de mim. É. Eu só fui lá para comer uma feijoada. Mas a escola tipo isso aí. E no de todos. Então, e assim, é uma escola que já provou que muita coisa é possível quando muita gente disse que é impossível. Muita gente diz que é impossível uma escola estadual oferecer qualidade, disciplina. A forma como o Espírito trabalha a questão emocional é incrível, né? A inteligência emocional, o quanto eles estão na frente da BNCC, já mudando o formato de avaliações, isso foi passado na reunião de pais. Então, o Luiz Pinto já prova que muita coisa que todo mundo diz que não é possível, já prova que é possível. E eu acredito que o ensino EAD só vai ser mais uma comprovação de que o Luiz Pinto está na frente. A gente acompanha algumas outras escolas e eles dizem, gente, pelo amor de Deus, não vai funcionar. Se tiver amor, funciona. É só amor que a gente precisa. A tecnologia está aí, a ferramenta está na mão das crianças para jogar joguinho. Então, assim, é convencer os professores, e a Mônica é excelente nisso, como líder, né? Ela é uma líder incrível. E mostrar que é importante, nesse momento, manter ritmo de estudo. Quando a gente fala de conteúdo, eu discordo um pouco. Eu acho que agora o foco está em trabalhar as crianças também nas competências socioemocionais que a BNCC fala. Pensar assim, quais são as falhas que as crianças têm, muitas vezes, em ortografia. Utilizar pequenas coisas, porque não adianta falar que o ensino EAD funciona 4 horas igual a escola. Mas pegar, assim, cada professor preparar 20 minutos, eu acho que é muito válido. E pegar as questões emocionais, porque as crianças estão com saudade dos colegas, estão com saudade da escola, estão com saudade dos professores. Às vezes o professor dá um oi para essas crianças, dizer assim, olha, eu também estou aqui, eu também estou passando por isso, eu também estou com medo. Isso já é super válido, né? Fazer roda de histórias. Não, de repente não é todo mundo que quer fazer alguma aula, mas assim, fazer roda de histórias, cada um preparar uma história, livros para ler, né? O Luiz Pinto tem uma biblioteca imensa com a literatura infantil, né? Excelente. Então, pegar, assim, esses pontos principais. Porque matéria, conteúdo, né? Pensar, assim, de dar conta do conteúdo, a gente vai ter que rever o currículo. Eu acredito que vai ter que rever o currículo. Mas pegar em coisas também que são importantes. Vocabulário, trabalhar... Hoje mesmo eu joguei Stop. Stop é um jogo antigo. Alguns conhecem como a dedanha. E trabalha, amplia repertório, trabalha vocabulário, e tudo isso online, usando o Zoom. O Zoom te dá a possibilidade, o Classroom também te dá a possibilidade de compartilhar a lousa, e as crianças amaram, foi super divertido. Então, às vezes a mudança ela não vai acontecer de uma vez. 1.200 crianças. O trabalho que a Cássia já vem fazendo, né? Eu estou acompanhando, é incrível. É incrível, as crianças ficam ali esperando o exercício. É uma pessoa que saiu aí, que teve um protagonismo, ela não está aqui, né? Mas já está fazendo a diferença. E a gente vem de uma desunião mesmo. Isso que a Mônica falou, né? Das pessoas acharem que, por que está fazendo para um, não está fazendo para teste. Precisa testar para poder validar para os 1.200. Então, eu acho que o Luiz Pinto está num caminho super assertivo, né, de estar fazendo a diferença, de estar saindo nessa preocupação, enquanto muita gente está preocupando assim, quando a ordem vier do Estado, quando a ordem vier do governador, não. Eu acho que a ordem principal é a criança, que precisa, sim, desse ritmo de estudo. Então, acho que é isso que tem que nos mover. Ok. Quem queria falar em seguida era a Ana Emília. Eu me lembro que o casal também, eu pedi Carlos para falar e acabou o Carlos, havia 2. O casal ainda está por aí? Ok. Quem fala em seguida? Faltou alguma supervisora? Mônica, vai tomando o meu lugar na moderação,
porque eu sou muito jovem, mas qualquer dia eu saio por aí e não volto mais. Mônica, conduza, então, as próximas... os próximos Sérgio debates. Mesquita quer falar. Sérgio Mesquita quer falar. Olha aí. Sérgio. Ok. Cadê o Sérgio? Aqui, apareci. Apareceu. Apareci. O Sérgio, Tá bom? secretário de Ciência e Tecnologia da Cidade Inteligente de Maricá. Ele fez a palestra do último encontro, Papo Sem Crise, e é nosso amigo aí de primeira hora. Primeiro, assim, dar o parabéns para vocês, né? Eu imagino uma figura de uma carreta descendo desembestada na banguela e vocês trocando não um, mas vários pneus para que essa carreta chegue no final da descida e continue viagem. Então, vocês estão muito de parabéns. A partir do momento do que tem, da ferramenta que está aí, das condições, e vocês estão fazendo. Isso que é mais importante ainda. E isso é reconhecido pelas crianças, tá? Eles vão lembrar disso depois. E, principalmente, a preocupação com aquelas que não têm a condição ainda de acessar a internet, né? Estão pensando como levar os trabalhos, os deveres para casa. Mas eu vou meio que repetir um pouco da fala da última reunião, Ivan, muito rapidamente, que é a preocupação com o depois, né? O Covid acaba, a gente volta a uma vida normalizada, não vou chamar de normal. As crianças e os professores que começarem a usar vão continuar usando as ferramentas, mas eu vejo duas situações que podem complicar. A primeira, como muitos diretores hoje são, vamos chamar de empecilhos, vão voltar e vão querer um ensino tradicional de volta, aquele depositário. E a outra preocupação que eu tenho, que com certeza vocês não vão deixar acontecer, pelo que vocês já estão fazendo, é reproduzir aquele modelo de sala de aula dentro das ferramentas de tecnologia. Isso não pode acontecer, que aí nós vamos estar subutilizando essas ferramentas. Mas esse problema eu não estou vendo muito aí em Santa Rita, não, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Mas eu tenho essa preocupação no geral. Querer se abandonar as ferramentas, o que as crianças não vão deixar, e com certeza os professores que tomaram um gostinho, mas a preocupação principal é querer reproduzir o ensino, o modelo atual dentro da tecnologia. E isso é uma preocupação que eu tenho forte. Mas, no mais, eu queria dar os parabéns para vocês mesmos. Vocês estão ano-luz na frente de muito lugar. E alguns até com mais tecnologia que vocês. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado, Sérgio. Já para vocês verem que ninguém sabe nada sobre nada, todos somos aprendizes, o Vinícius está acabando de me dizer que eu estou errando, estou fazendo as postagens das mensagens, o resumo, e estou errando de lugar. Ao invés de colocar em público, estou colocando no privado, na área dele. Então, gente, todos nós erramos. Eu não quero dizer, como diz o caboclo, não quero me gambar, mas eu quebro a cara há muito mais tempo que vocês, apesar de eu ser jovem, bastante jovem ainda. Desde os 9 anos, meus irmãos ensaiavam tiro de raio laser em cima de mim. Eu tinha que fugir de estilingada, de pedrada, e passei a ter que correr de raio laser. E a tecnologia sempre me perseguiu. Resistência, Mônica, nos 30, 40, 50 sistemas que eu implantei, em todos houve resistência. A começar dos primeiros, na área bancária, já houve 3 ou 4 revisões de tecnologia na área bancária.
levava-se 30 minutos para sacar um cheque. Hoje se faz isso em alguns segundos no caixa eletrônico. A área advocatícia é das últimas a entrar na área digital. A área educacional, infelizmente, me parece a última. Devia ser a primeira. Mas eu aposto que os professores aprenderam e são os últimos, mas vão ser os melhores. Gente, me desculpem pelos erros da moderação. Todos estamos aprendendo. Se o meu relógio estiver certo, ainda temos 14 minutos. Alguém quer falar? Mônica, quer reassumir a moderação para ir treinando? Alguém se inscreveu e eu não dei a palavra? Mônica, não estou ouvindo. Ok? Eu estou enrolada aqui. Eu também me enrolei por aqui. Ainda estou esperando mais uma professora para falar. Leonardo... Deixa eu procurar aqui no público. Vamos pegar uma professora, Alessandra. Alessandra, esse ano não está em sala. Ah, tá sim, Alessandra do 2º ano. Ou quem, Mônica? Designa uma voluntária sob pena de câmara de gás. Experiência de professora, a Ticiane pode contar de vários. Conta para nós, Ticiane. Ou então, se a turma está tímida aí, ó, nós podemos falar semana que vem, fazer outra, né? Quando a gente já tiver com mais gente usando a ferramenta. Eu acho que o válido agora é isso mesmo. A gente está abrindo caminho, né, Aline? Dando aí a cara a tapa. Quanto professor já picou bastante aí no que tentou fazer, né? E vamos aprendendo. A experiência de um vai passando para o outro e a criançada vai dando um baile na gente. Igual eu falei, nas primeiras aulas, o professor estava dando aula. Hoje, eles que já estão dando uns para os outros. Que maravilha foi isso. Né? Encantador. Encantador. Eu vou pedir, então, acho que hoje foi uma primeira experiência. Nos meus 50 anos de tecnologia, isso é inédito. E eu digo que vocês estão na minha frente porque tudo fica obsoleto a cada 2 anos. Como vocês aprendem mais rápido, eu estou sempre atrás. Janaína, apareceu sua figura simpática. Fala alguma coisa para nós. Liga o som. Liga o som. Tá ligadinho? Sim. Tá. Então, gente, boa noite. Oi, Aline. Tudo bem? Então, eu iniciei, né? Tem umas pesquisadas na internet também sobre o Zoom e estou aprendendo. Aí eu iniciei, mas eu estou tendo um pouco ainda de dificuldade. Por exemplo, os alunos meus, né? Eu acho que a Mônica mandou para mim, mas não conseguiu ainda conectar com todos. Só 13. Eu tenho 24 alunos, né, Mônica? Mas quem sabe até dia 13 vai dar certo. Opa, e desses 13, só 5 visualizaram. Aí já tá bom, né? Já tem uns que já tá conversando comigo. Mandei uma atividadezinha lá para teste já. Eles gostaram. E, como se diz, né? Vamos, vai dar tudo certo. Vamos com fé que vai dar tudo certo, sim. É tudo devagar e com calma, e acreditando. Vai dar certo. Uma pergunta. Isso. Acho que a Aline quer falar, mas uma pergunta. Só para clarear, o Luiz Pinto é uma escola estadual, é isso? Estadual. Ok, obrigado. E ela faz Fundamental 1 e Fundamental 2, é isso? 2, isso. Qual 2? Dos 6 aos 15 anos. Dos 6 aos 15 anos. 1 e 2, tá isso. Bom. 1 e 2, tá bom, obrigado. Luana, quer falar alguma coisa? Eu botei uma pergunta capciosa aí para ser discutida numa próxima reunião, tá? Porque é muito doida. Tá. Muito bom. Eu quero só... Nós somos um... Pode falar, Aline. Pode falar. Então, eu quero assim, aproveitar o momento, né? E agradecer ao nosso time de heróis. Eu considero que nós temos um time de heróis, onde
onde nós que estamos ali na gestão, na liderança, nós acreditamos, a gente leva a proposta para um time de professores heróis que abraçam a causa junto com a gente. Uns são mais audaciosos, já saem e vão puxando os outros, vai indo, e rapidinho a turma toda está formada e está todo mundo trabalhando junto. A Janaína acabou de colocar aí que ela iniciou a turma dela, então assim, Janaína, vou aproveitar e vou citar o seu exemplo, né? Porque a Janaína, há pouquíssimo tempo atrás, né, Janaína, comentou comigo que ela tinha muita dificuldade de mexer no computador. E agora a turma dela já está formada, já entrei lá hoje, já vi as atividades que ela postou. Então, assim, é impressionante como nós temos um time que trabalha junto, que pensa junto, e eu tenho muito orgulho de toda a equipe que nós construímos juntos. E é isso. Muito obrigado, muito legal, hein? Luana. Muito legal. Eu vou pedir duas coisas. Primeiro, a três, então. A primeira é fazer um agradecimento e uma oração silenciosa, porque estamos na Semana Santa. Eu nem lembrava que ontem era domingo de Ramos, porque meus 74 anos de vida foi o domingo de Ramos e Semana Santa mais diferente da minha história. A segunda coisa, ou digamos a terceira, é que a hora que estiver faltando um minutinho, vamos sair do isolamento e todo mundo mostrar a cara para eu registrar a última imagem de tela, mas lá nos minutinhos finais. Seria, então, a terceira questão. Passo a segunda. Nós costumamos, nos últimos minutos, planejar o próximo passo. Alguém sugere alguma coisa? Eu posso dar uma mensagem? Sim, Carlos. Eu acho que o que vocês estão fazendo é fantástico. Eu acho que... Eu acredito que esse momento que nós estamos passando é um momento que faz com que todos nós olhamos para nós mesmos e olhamos para as nossas barreiras, as nossas dificuldades. Acreditem que este é um momento de um passo enorme que vocês estão dando como professores e como pessoas. Não tenham medo de errar. O erro faz parte do aprendizado e é muito importante que vocês compartilhem entre vocês as melhores práticas que vocês encontrem e que os alunos, os pais também possam participar disso, porque essa evolução, esse passo que vocês estão iniciando agora é algo que não vai reverter, é um aprendizado, é algo que vai ser inovador na vida de todos. Portanto, aproveitem isso ao máximo, aprendam, façam graça, tenham, desculpa a palavra, com tesão, com vontade, sorriam, brinquem, tirem sarro das coisas erradas que aconteceram, mas, mais do que tudo, aprendam e compartilhem as coisas boas. Tenho certeza que Santa Rita, os nossos alunos que estão vivendo esse momento, as professoras que estão vivendo nesse momento, vão olhar para trás e falar, caramba, olha o que a gente conseguiu fazer em tão pouco espaço de tempo. Muito bom, boa noite, era o meu comentário. Obrigado, Carlos. Eu queria dar uma mensagem a várias pessoas se articulando para adquirir tablets e doar para a nossa experiência. É um advogado lá de Santa Catarina, mas que acabou dizendo que tinha medo de pedir para os clientes porque eles não estão conseguindo nem pagar a conta de luz. Então, tem medo de pedir a doação e queimar. O Carlos Alberto Garcia Souza, casal, está também tentando a doação de tablets. O Marcos Davi, que nos acompanha dentro desse tumulto de atividades que é a vida dele, ele é um dos fundadores do Hacktown, onde nós nascemos, ele nos acompanha. Eu vou quebrar a nossa rotina
eu não vou fazer o planejamento de sequência hoje, online, porque é tanta gente bonita que a gente quer ouvir todo mundo e não consegue. Eu queria que vocês, à medida que fossem encerrando, fossem mostrando as fisionomias, e se o link cair, azar, nós voltamos ao isolamento. Eu queria primeiro que o Vinícius falasse a penúltima palavra, antes da Mônica encerrar a nossa sessão. Vinícius, o que você teria para nos dizer antes do encerramento? Ok, som, Vinícius. Sem som. Estou tentando transmitir aqui do... Vocês estão ouvindo o Vinícius? Valéria, enquanto o Vinícius resolve... Alô? Eu estava tentando transmitir do... da nossa fada madrinha. Ok? Alô? Vinícius, sem som. Vai lá, Vinícius. Não, vai lá, Vinícius. Tá dando, tá dando. Vai lá. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Tá baixinho, Vinícius. Sobe no banco aí, para ficar mais alto. Vira a tela assim, ó. Agora sim, Vinícius. Indo, né? Eu estava tentando... Tá joia. Eu vou transmitir essa imagem que eu mudei para o celular para ganhar a banda aqui. A gente falou muito sobre tecnologia, o Carlos fez perguntas sobre tecnologia, o Sérgio também, sobre continuidade disso depois, né? Quando eu falei lá atrás, né, sobre a questão do vídeo, até acho que eu dei uma interpretação errada, né? O vídeo é importante, sim, mas o que eu quis dizer é que a tecnologia ela vem agora no período de quarentena e continue funcionando depois. O importante é que a escola, os professores, a supervisão, a direção, ela tenha clareza dos objetivos que ela quer cumprir. Então, assim, se o objetivo é implantar a ferramenta, vai ter as dificuldades e as pessoas vão desistir. Agora, se o objetivo é ensinar à distância, se uma ferramenta não funcionar, a gente encontra outra. Se o objetivo é diminuir o uso de papel, bacana, Vinícius. Se uma ferramenta não funcionar, a gente encontra outra. Oi? Ok, prossiga. Joia. Então, fazendo uma analogia com a implantação de sistema, que o professor Ivan citou aqui, quando a gente chega com uma ferramenta para resolver um problema que a equipe não tem, por melhor que seja a ferramenta, a gente não consegue implementar ela. Então, eu estava conversando até com o Alberto agora há pouco aqui, que assim, o mais importante é a gente saber para onde que a gente quer ir, quais os objetivos que a gente quer, porque aí, independente de ser durante a quarentena ou na volta da quarentena, a gente segue usando as tecnologias que vão resolver esses problemas. Ok, Vinícius. Alberti, me perdoa, eu não vejo a tela, é tanta gente. Alguma palavra final? Você e Mônica encerram. Eu vou falar rapidinho algumas coisas. Eu realmente estava falando com o Vinícius, a gente estava discutindo a questão das ferramentas, né? Eu até escrevi umas ideias aqui, porque como tem muita coisa em paralelo, eu fui escrevendo algumas ideias no chat, né? Uma delas é que aquela frase do Einstein, né? A mente que se abre, ela não conhece depois outra perspectiva, a não ser aquela que ela já abriu, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar e pode ser até que essa cultura fique definitiva. Muita gente vai querer que volte ao que era antes. Tomara que não voltemos com tudo que era antes. Fiquemos, pelo menos em parte, com essa nova realidade paralela. O Carlos Nogueira colocou a questão, e se tiver um aluno, por exemplo, que não consegue vir para a aula, eu acho que essa situação vai acontecer ainda durante a pandemia, porque, por exemplo, tem crianças que estão em grupo de risco. O meu filho mesmo é asmático, eu não permitiria que ele voltasse à escola agora, porque ele tem muito mais risco que as outras crianças de ter alguma complicação do coronavírus. Então, eu acho que o
o mais interessante seria conviver com a situação, e aí a gente poderia até aproveitar essas iniciativas que estão acontecendo para debater essa questão da coexistência de casos físicos com crianças conectadas pela internet porque elas estão em grupo de risco, sabe? Eu acho que isso pode acontecer ainda. Questão da ferramenta, né? Eu escrevi uma coisa ali, uma ideia. Eu acho que nem para as novas metodologias, nem as ferramentas físicas, as salas físicas, os quadros, nada mais está adequado para o que é físico, sabe? Para a gente testar e usar de fato as novas metodologias. E com relação ao virtual também não, sabe? O virtual também não está pronto. As ferramentas não estão prontas, nem as físicas nem as virtuais, para essa situação que nós estamos vivendo. E isso pode ser uma coisa interessante, uma saída interessante. Muitas startups ou empresas redesenharem, pensando nas metodologias ativas, quais seriam as melhores ferramentas, de fato, para que haja ganho, né? Nisso que a gente está se propondo a fazer aqui, de sair só do conteúdo e passar para novas metodologias ativas. As ferramentas não estão prontas e o Vinícius falou muito bem, se a gente começar pelas ferramentas, a gente pode cair numa situação de beco sem saída, se o foco for a ferramenta. Eu acho que a ferramenta já está no nome, é uma ferramenta, ela serve para apoiar a cultura, serve para apoiar o que se quer fazer, né? Então eu fico contente que a gente esteja vendo coisas acontecendo, não só teorias, né? Mas vendo coisas acontecendo de mudança, de transformação no processo, de fato, nas escolas. Eu nem quis expor minha situação, porque, na verdade, eu sou professor de Inatel, eu estou fazendo toda essa descoberta de como dar aula agora também pela internet, as novas metodologias, estou tentando aplicar algumas. Eu tenho 2 crianças aqui em casa que, de uma hora para outra, tiveram que entrar na internet para fazer tarefa e elas passam o tempo todo aqui do meu lado para saber como é que faz, porque está tudo na internet o que eles têm que fazer. Eles não veem a cara dos professores, eu acho isso muito ruim. Foi falado sobre isso, e ter esse contato, esse cuidado com os alunos de estar presente, né? Nem que seja numa conferência como essa, para os alunos enxergarem os professores de novo. Então parece que eles só recebem a paulada para fazer e lista para entregar. E aqui em casa está um dilema isso, sabe? Está muito duro de a gente tentar entregar, sabe? A gente está tendo uma dificuldade enorme de entregar. Eles entregarem as tarefas e eu entregar as minhas aulas nesse novo formato. Isso sem falar na questão toda do vírus, de não ter comida, de ter que sair no mercado que é arriscado, né? Acaba a comida, você fica botando máscara, sai, desinfeta tudo. Então, acho que a pandemia, nós estamos aqui muito por causa disso, né? Tem esse problema seríssimo, né? E eu acho que muitas oportunidades vão aparecer, como essa que eu estava falando dos riscos. Eu não vou me estender mais, depois a gente pode deixar para outros eventos para conversar mais sobre outras coisas, mas eu acho que foi sensacional, viu? Sensacional. Parabéns aí por tudo que foi comentado hoje. Renacidade, até postei a carta também de intenções do Renacidade, é uma carta um pouco pesada, tem uma série de conceitos e ideias. Depois a gente pode ver, de repente, fazer um outro dia só para falar mais do que é o Renacidade, como que a gente enxerga que o Renacidade pode contribuir. E nós já estamos fazendo isso aqui em rede. Beleza, só isso. Mônica, a última palavra é sua. Se não, fica a de Alberti. Ok? Só agradecer, professor. Só agradecer mesmo toda a ajuda que a gente está recebendo, a paciência de vocês, né, com a gente. E quem falou aí para a gente fazer com tesão, eu uso muito uma frase aqui, ó, que apaixonado é muito melhor. Então, lá no Espírito, a gente coloca muita paixão em tudo que a gente faz e a gente acaba saindo um pouco fora da curva, né? Somos de uma escola pública, mas que mais de 80% dos alunos que saem dali fazem faculdade. Isso no Brasil é uma raridade, né? E a gente acompanha a vida dos nossos alunos e é isso que acontece. Então, a gente tem ali 80% dos alunos que saem da escola pública e dão prosseguimento na vida acadêmica. Isso é muito importante para nós. Então, nosso menino tem que estar preparado. A gente acredita e ninguém disse para a gente que era impossível, né, que a escola pública trabalhasse online. E nós, então, estamos acreditando, viu? E vamos conseguir ser exemplo aí para essa Minas Gerais
tão grande, né, que é continental, e o Estado já está reconhecendo um pouquinho desse trabalho. Vamos lá. Obrigada, professor. Beijos. Desculpa a trabalheira, né, que a gente tá. Obrigado, Parabéns. Mônica. Você é um anjo. Beijos de todos para todos. Parabéns. Vamos saindo O senhor de- fotografou? O senhor Sim, printou várias até? vezes. Está lá no Renacidade e depois eu passo para o grupo lá do Luiz Pinto. Ok? Digitei algumas anotações. Obrigada. Quero ver A que Valéria tem um só aluno. nos deu a sala. Obrigada, Valéria. Muito obrigada. A nossa Obrigado a todos. fada Anfitriã. madrinha. Muito obrigada, Valéria. Até Tchau, a próxima, pessoal. não sei quando, não sei onde. Quem sobreviver, verão. Um Todos abraço, nós, parabéns. Parabéns a todos. Todos nós vamos contar muita história ainda, gente. Vamos. Muito bem, parabéns pelos que estão fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado pela paciência. Ao invés de postar minhas anotações para o grupo, eu postei no link dele. Depois eu Copia lá e cola aí. Então tá bom. Já colei É lá isso no aí. Renacidade. Tchau. Tá bom. Tchau, gente. Até mais. Abraço. Tchau. Obrigado.